Esse episódio contém descrições de violência extrema e abuso religioso. Não é recomendado para menores de 18 anos sensíveis ao tema. Oi, eu sou a Kurama. Saúde. Oi, eu sou a Rafinha. Tá na hora de abrir a nossa caixa de brinquedos. E o tema de hoje é True Crime. Então, eu estou trazendo pra gente a história da Credonia Murindi e a seita, o movimento para a restauração dos 10 mandamentos. E é importante dizer que eu não sei nada da história. A Rafinha trazendo pra mim é inédito. A única coisa que eu sei é que religião faz mal pra cabeça. Mas, vamos lá. Pois é engraçado que esse caso de hoje também eu não conhecia zero sobre esse caso, e quando eu vi ele lá na lista de sugestões que você me mandou, eu falei: seita é sempre bom, mas não no Seita é sempre bom. seita é sempre bom, não no sentido de ai, lá de uma seita, não. Seita é sempre bom porque sempre tem uma história macabra por trás de seitas. Ah, não, E é sempre loucura com E seita. sempre quando você cava, você acha coisas absurdas a respeito de seita. É sempre tem um tempero. Vamos lá então, eu tô curiosa. Vamos lá, vamos começar. Essa seita ela surgiu no sudoeste da Uganda durante os anos finais do século XX. Eles eram um grupo religioso que combinava fé extrema, controle absoluto e profecias apocalípticas. Para você ver que Pa- padrão seita. o caldo aí já é uma delícia. Bom, no centro dessa trama, a gente tinha uma mulher chamada Credônia, ou Irmã Credônia, como ela era conhecida entre os seguidores. Uhum. A história dela, junto ao culto que ela ajudou a fundar, mistura visões, promessas de salvação, regras severas, e em 17 de março de 2000, uma das piores tragédias de massa já registradas em um contexto de seita. É até estranho que esse caso seja tão pouco conhecido pelo tamanho dele, Mas é o sabe? maior no mundo? É o maior na Uganda, é o maior na África, é o maior no mundo? Olha, eu posso te dizer que talvez ele seja o maior do mundo. Porque o que a gente tem de comparação direta seria o de Jonestown, Aham, né? yeah. Eu até trouxe um comparativo com Jonestown. E na questão do número de pessoas, eles estão ali pau a pau, mas ela matou mais que ele. Nossa senhora. Tá, então Então, vamos. sim, Nossa é o senhora, maior do nossa mundo. senhora. Nossa senhora, vamos lá. Então, quem era Credônia e como começou esse culto, né? Ela nasceu em 30 de julho de Bugarama, distrito de Ntangamo, na Uganda. Proveniente de origem humilde, parte da vida dela ela trabalhou como vendedora de cerveja de banana, e como sempre há relatos controversos de prostituição associada à história dela antes da associação ao movimento. Padrão, né? Mulher, Sempre. poder, Sempre. Uma sempre. mulher poderosa, a mídia vai achar uma forma, fez trabalho sexual. Às vezes vendeu um pack do pé já estão chamando de trabalho sexual. Mas enfim, não é confirmado, apenas relatos. Por volta de 1980, logo após a morte dos pais dela, ela começou a relatar ter visões que supostamente lhe transmitiam mensagens urgentes sobre o fim do mundo e a necessidade da restauração da moral baseada nos 10 mandamentos. Mensagem boa o Esse, céu nunca manda. não, é sempre fim do mundo e sempre tem que restaurar a moral de todo mundo. Sempre tem a ver com a moral e os bons costumes. Sim. Inicialmente, ela compartilhou essas revelações da Virgem Maria com os familiares, os vizinhos da vila de Bugarama, e ela frequentava alguns grupos de oração e encontros carismáticos católicos, onde ela começou a ganhar um pouco mais de atenção como uma espécie de profetisa.
Já começa aí. Já a galera dá muita atenção pra gente doida. Aí, assim, terapia ela não foi. Isso Não, aí ela não contou não. A não, terapeuta de jeito nenhum. e assim, em 1980 a gente já tinha aí uma, uma, uma questão de psicólogo e tal, já era mais comum, convenhamos. Uma questão de psicólogo, beleza, vai lá. Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Já era mais comum. Não era, sei lá, em 1800 e lá vai Entendi. coisas. Então, foi nesse contexto que ela conheceu o Joseph Kibio-Eteri, que ele também afirmava ter visões da Virgem Maria, porque é sempre assim, sempre aparece um outro louco que também tem. Coitado dos loucos, né? Uhum. Eles não merecem, né? Mas enfim. Aí, durante ali os anos. E eles se conheceram ali durante os anos de 1980. Em 89, eles uniram forças como um grande megazord e fundaram oficialmente o movimento para a restauração dos 10 mandamentos de Deus, formando Oh, ali a sua seita. Megazord do inferno, né, que eles montaram. Aí fica a seu critério. O mote era simples. O mundo vai acabar e só quem obedecer rigorosamente às regras dos 10 mandamentos vai ser salvo. Então, você Claro. tem ali os 10 mandamentos registrados em pedra. Quem seguir aquilo ali vai ser salvo. Só que é aquela coisa básica, é aquele preceito básico. É quem seguir os 10 mandamentos vai ser salvo, certo? Certo. Só que nunca para nos 10 mandamentos. Não, nunca. Porque alguém sempre vai inventar alguma coisa a mais. Tem sempre uma leitura mais profunda do que o Uhum. mandamento quer dizer. E pra mim, assim, ó, já me pega aqui na raiva, já me dá um trem aqui coisado, que o negócio é o seguinte, um dos mandamentos, se eu não me engano, é não matarás. E já estamos vendo que a gente já vai para um caminho de morte, Que já vamos para um caminho de né. Matarazzo. Matarás tá aí, mas tudo bem. E Matarazzo Agora muito, mas enfim. Daí você vai ver como Matarazzo é terrível. Enfim, chegaremos lá, no carro na frente dos bois. A aliança entre a Credônia e o Kibiueteri ganhou mais força ainda, porque teve uma época que eles foram até a Igreja Católica para ali tentar ter um aval, né? Temos visões da Virgem Maria, queremos o aval da uhum. igreja. Porém, a igreja olhou assim e falou: sim, mas não muito. E aí eles não conseguiram esse aval da igreja, mas eles conheceram um ex-padre chamado Dominique Cataribabo, teólogo com doutorado, adivinha onde? Olha a tua chance. Doutorado em teologia? Não, ele é teólogo, ele tem doutorado em teologia, formou? Ah, no mesmo lugar lá. Não. É Lugar onde sai é tudo de ruim. Ah, de onde sai tudo de ruim? Pé, Vaticano, Não. Londres. Tem um lugar pior, Lugar pior? Harvard. nos Estados Unidos. Harvard. Aqui não cita a escola exatamente, só fala que é nos Estados Unidos. Lugar que sai tudo de ruim. Europa inteira. Essas ideias de gênio só pode vir de lá, meu. Enfim, ele se uniu ao grupo ali, se uniu ao Megazord. Ele trouxe ali a estrutura doutrinária ao movimento, ajudou a elaborar os textos que se tornaram a base ali para os ensinamentos diários. Então, foi ele que trouxe a organização ali para o culto. Você faz X, você faz Y e tá aqui o livrinho que você tem que seguir. Burocrata. Basicamente, ele que veio com os a mais dos 10 mandamentos. Ele é o Moisés, então. Tipo isso. A liderança do culto, ela era bem hierarquizada. A Credona era conhecida como a sacerdotisa. Ela era vista como a voz direta da... E apesar do que Bilheteri ser o rosto público ali, a Credônia que tinha o maior controle interno. Ela que determinava desde as práticas espirituais até as regras cotidianas, incluindo como que eles deveriam dormir, lavar as roupas ou jejuar. E o culto tinha trajes padronizados, estilo uniforme mesmo, geralmente verde ou branco.
e as casas eram marcadas com cartazes como Arrependa-se agora e Viva os 10 Mandamentos. Eu dei uma olhadinha na internet e você consegue ver fotos dos trajes do pessoal, das mulheres, inclusive o da Credônia, eram tipo o hábito de freira, sabe? Sei, sei. Aí dos homens eu não cheguei a ver, mas mulheres era tipo hábito de freira, assim. Então é uma coisa que, por mais que eles não tivessem o aval da Igreja Católica, eles tinham ali essa ligação, entre muitas aspas. Não, agora eu acho muito bizarro, porque é tipo assim, um culto, como que ele funciona? Ele tira toda a identidade do ser. Eu tô falando assim porque eu tenho propriedade, já fui parte de 2 cultos, depois eu conto. Sabemos. É, depois eu conto. E aí, você tirar a identidade da pessoa, tudo aquilo que faz a pessoa um indivíduo, você tirar aquilo, ou seja, a pluralidade da pessoa, e torna todo mundo numa massa singular e uniforme. E aí você consegue controlar muito mais fácil as pessoas, né, olha lá, arrependa-se. Ó, eu não escutei essa história, mas eu tenho certeza que se você pensar demais é pecado. Tenho certeza que eles vão impedir, homem e mulher de ficar junto, e eu tenho certeza, certeza, que vai ter punição para cada pensamento que faz um ser humano um ser humano. A maioria dos cultos é assim, né? É assim que você tira a individualidade da pessoa, consegue controlar a pessoa para ela estar ali cada vez mais sob o controle mesmo do líder do culto e fazer com que Uhum. ele, assim, faça ali o que ele quiser com você. A gente tem disso, enfim, aos montes em outras seitas que a gente vê por aí, Cientologia, tem uma outra que eu não lembro o nome também, que é aquela da atriz do Small, não consigo lembrar o nome da seita, porque ele é meio difícil. Ah, tá. É, eu sei qual que é, da menina que fazia a Chloe de Smallville, que Isso. marcava mulher igual gado e tinha um monte de trem assim, né? Uhum, é. Tem outras também. Teve eu vi um documentário outro dia que é muito boa, acho que é dos Adventistas. Não vou lembrar agora, não vou citar não, porque Uhum. eu não vou lembrar qual que é a religião exata, mas tem a ver com uma religião o pessoal lá nos Estados Unidos, eles levam o negócio muito a ferro e fogo, assim, sabe? Ou se leva. O pessoal nos Estados Unidos adora uma seita, né? Impressionante, nunca vi. Enfim, nos primeiros estágios ali da seita, eles se estabeleceram na vila Rua Chamaire, mas em 92 eles foram expulsos pelos líderes locais ali, porque eles desconfiavam já das práticas do grupo. Você vê, Uhum. tamanha era de ser a coisa, porque os líderes locais desconfiaram e falaram, racha fora daqui. Uhum, sim. A Credônia, então, passou a usar as terras que ela herdou do pai dela, localizadas em Canungu, para instalar a nova sede do movimento. E essas terras de propriedade familiar passaram a ser o centro físico e simbólico do grupo. E com recursos que eles obtiveram por meio da venda dos próprios seguidores, né, que eles, para variar, têm que entregar tudo quando entra no culto, eles construíram um verdadeiro complexo autossuficiente. Outra Hum. característica padrão de seita. Você entra na seita, você tem que abrir mão de tudo que é, Que é do mundo. de tudo que é mundano, né? Principalmente as coisas de valor. Você tem que entregar para o grupo para você poder fazer o bem para o grupo, entre aspas. E aí Sim. nessa você toma em pé. E aí o local continha dormitórios coletivos, salão de oração, plantações de banana e abacaxi e até espaços reservados para o isolamento. Com o tempo, a sede passou a atrair novos seguidores e até doações exterior. Você vê assim, tamanho era o poder desse culto. Eu consegui achar uma passagem de um seguidor que sobreviveu, né, ao que aconteceu, falando que lá era como uma pequena aldeia, mas que
tudo era decidido ali dentro pela Credônia. Ou seja, eles criaram ali como se fosse uma pequena cidade e nada podia ser diferente daquilo que fosse decidido por ela. Bem autoritária, né? Bem. Muito. Faz uma cidadezinha, isola todo mundo, é autossuficiente, manda pra fora só alguns mais fiéis, os mais fanáticos, e mantém todo mundo preso. E com apoio e doação de outros países, ou seja, gente do céu. Ainda pior. O movimento tinha ali um. Lembra que eu falei lá atrás que o Dominique Cataribabo ele escrevia os textos ali do culto, né? Sim. Eles tinham um texto central que era A Timely Message from Heaven, The End of the Present Time, né? Que em português, claro, direto, é uma mensagem oportuna do céu, o fim do presente. Era uma espécie de manual apocalíptico que orientava os membros sobre como alcançar a salvação. E os ensinamentos misturavam revelações místicas com diretrizes e práticas e advertências morais. Basicamente era só isso. Então, você já... Eu vi que, assim, até sabonete era proibido usar. Sabonete era considerado um item de luxo, era considerado um luxo. Eles tinham que ter voto de pobreza nesse nível, assim. Uai, isso lavava com o quê? Só Jesus. E o contexto todo de Uganda ali favorecia o surgimento desse tipo de grupo, que o país estava enfrentando uma turbulência pós-ditadura, guerra civil, epidemia de AIDS, uma igreja católica institucional que muitos consideravam que estava em crise, e aí esse vácuo de crença somado à vulnerabilidade social e a promessa da redenção alimentou muito a adesão a esse movimento, porque você tem as pessoas desesperadas, um monte de coisa ruim acontecendo no país, e uma pessoa vem e fala assim, não, é por salvar. Toma aqui que eu tenho, se você abdicar disso, daquilo, a salvação vem. Sim. Num contexto de desespero, que você vai dizer que você não... Acontece muito na política Sabe? também, né? Exatamente. Eu acho que políticos e líderes de seita, eles são parecidíssimos, diga-se de passagem. Bem parecidos. Eu dei uma compilada aqui também nas regras pra gente dar uma olhada, né? E elas eram extremamente ricas e elas visavam ali um estilo de vida de pureza absoluta. Tinha que ser muito puro. E os 10 mandamentos, eles eram então, por exemplo, mentira proibido, sob ameaça de grave castigo e jejum forçado. Com grave castigo, lê-se punições físicas. E aí você pode imaginar qualquer tipo de barbaridade que vier à sua mente. Imaginando tortura, né? Lógico. Sim. Açoite, esse tipo de coisa. O roubo era interpretado como até mesmo pegar um utensílio sem permissão, passível de expulsão. Então, tipo assim, se eu pegar esse charco que tá no seu pescoço, acabou, meu filho. Como é que chama isso aqui? Como é que chama isso aqui? É Sharp. Não? Ah, tá. Cachecol? Eu conheço como cachecol. Não faz. Não sei se é a mesma coisa, não, mas Tanto faz. tanto faz. Passa a Whatever. ser. É porque tá bonito demais pra ser só um cachecol, entendeu? Ah, tá. Eu comprei na Irlanda do Norte. Chata. Enfim, voltando ao assunto. Adivinha qual é o próximo tópico? Sexo, claro, né? Sexo Lógico. e qualquer tipo de atividade sexual, mesmo entre casais legalmente, era proibido. Olha lá, o que eu falei? E a Bíblia fala que o sexo só pode com o casal. Aí chega a mulher e fala, nem com o casal. Não pode.
Mas os 10 mandamentos não proíbem o sexo em momento algum. Então ela já tá errada aí. Sim. O que eu acho? Abre um parênteses gigante aqui. Credônia falava isso porque Credônia devia ser mal comida. Fecha parênteses. Continuamos. Tá vendo? Eu fico querendo fazer um negócio sério, entendeu? Porque a gente tem que levar o caso a sério, porque é um caso muito sério, sabe? O negócio foi feio. Uhum. Ó, eu não diria mal comida, mas existe um rancor muito grande, né, na pessoa. Tipo assim, Existe. inclusive, né, uma das minhas características mais marcantes crescendo, negativas, foi o próprio culto que colocou em mim. E como eu fiquei nele por muitos anos, custou pra sair, sabe, da cabeça. Mesmo não estando no culto, eu acreditava ainda no que eles falavam. E é um rancor muito grande dessas pessoas, sabe? É tipo assim, eles estão com raiva de tudo e botam a culpa em qualquer coisa. E o sexo acaba sendo o principal. Sabe? Tipo, vocês não podem sentir prazer. Deus, ele criou um monte de The Sims e proibiu o prazer. E como fala no filme, eu acho que o Advogado do Diabo é tipo, olhe, mas não toque. Prove, mas não engula. Como é que é? Não. Look, but don't touch. Touch, but don't taste. Taste, but don't swallow. Tipo assim, Deus é isso. E o povo fica bitolado nesse tipo de coisa. É. Enfim, não se podia falar com membros do sexo oposto sem a presença de um líder, ou seja, só poderia falar com um homem se tivesse um líder ali. Risos ou comemorações eram mais vistos, pois o fim estava próximo e a única emoção legítima era o arrependimento. Além disso, havia jejuns extremos, longas vigílias de oração pública, alto flagelo simbólico e isolamento para quem se desviava da fé. É Ou confissão seja, pública. confissão pública, você tinha que confessar seus pecados publicamente. Ou seja, qual que é a conclusão que a gente chega ao final de ler as regras? Qualquer tipo de lazer ou felicidade, qualquer pingo de alegria era proibido nesse culto. Porque você não podia nem rir, nem sentir felicidade. Eu cantei a pedra lá no começo, sem nem escutar o caso, mas eu sabia que ia chegar no ponto e que iam tirar a alegria, sabe? E isso deixa a pessoa tão apática, que qualquer coisa que você falar vai. Tipo, a pessoa ela é privada de toda a alegria do ser, em ser, em pertencer, e foi tirar toda a individualidade dela. Tipo, sabe? Acabou, finito. Não, e você pensa, você chega num momento que a única coisa que você pode fazer é se sentir mal. É horrível isso. Você viveu a vida inteira, tipo assim, dia após dia, se sentindo mal. Sabe? Tipo, o É mundo vai péssimo. acabar e eu tenho que ficar triste. Porque não faz sentido, né? Porque o mundo vai acabar, significa que Jesus está voltando, significa que os justos vão pro céu. Era pra todo mundo tá feliz festejando, né? Era o que eu acreditava que aconteceria, né? Enfim, chegando aos finalmente. Em dezembro de 99, a Credônia e o Kibiotere anunciaram que o mundo ia acabar no fatídico dia 31 de dezembro, Ah, o bug do milênio. também conhecido como o bug do milênio. Não, peraí, tem uma rimazinha que eu escutava muito. É, 1000 chegará, 2000 não passará. Qualquer coisa, né? Passou tanto que estamos aqui até hoje. Enfim. Só que é aquela coisa, né? Chegou dia 31, Uhum. nada aconteceu. Estamos aqui O ainda. mundo não acabou. 2000 chegou, dia 1º de janeiro, estavam todos lá vivíssimos. E aí muitos seguidores começaram a questionar e tal. E questionamentos por parte dos seguidores nunca é bom, porque enfraquece o culto. Sim. Então, o que eles fizeram?
Eu te pergunto e você me responde. Eles reformularam a profecia. Porque nada melhor do que o quê? Rebranding Sim, nessas horas. fizeram um retcon ali. A Virgem Maria chegou, lançou uma e falou que o novo fim era em 17 de março de 2000. Eles tinham o quê? Eles tinham o quê? 3 meses ali agora para planejar o fim do mundo. Pelo menos pro culto. Mais 72 horas, camaradas. Mais 72 horas. E aí, nesse dia, mais de 500 seguidores foram reunidos num salão em Canungu, sob o pretexto de uma última celebração. Cânticos e orações foram entoados. Em seguida, as portas foram trancadas e o local foi incendiado. Com todo mundo dentro. Atacou fogo em 500 pessoas? Não. Não só nessas 500 pessoas. Porque outros corpos foram encontrados em fossas comuns com sinais de envenenamento e estrangulamento. Num total, ela matou 924 pessoas. E há uma segunda contagem que matou 1.086 pessoas. De uma vez, na tacada? Sim. Mas essa terceira contagem não é 924 pessoas. 924 pessoas. Por causa de fanatismo religioso, culto e Jesus que falou que vôlei já volta até hoje e não voltou pro rolê. Sim. Gente, eu nunca ouvi falar nesse caso. É aquela coisa. O mundo não vai acabar. A gente sabe que não vai. Uhum. Mas a gente tem que dar um fim para essas pessoas. Então vamos botar fogo em todo mundo. E você sabe qual que é a cereja do bolo? Tem mais? Que ainda tem mais. Ela desapareceu. A filha da puta não morreu? Ninguém sabe se ela morreu ou não no incêndio. Porque não foi encontrado sinal dela no incêndio. Tem corpo. Se não tem corpo, não tem. Não tô acreditando. Sem corpo, sem morte. Não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso, não. Nem ela, nem o que viu o ET acharam. Então, a Interpol chegou a emitir um alerta internacional em nome dela, né? Com o nome dela. Uhum. E ela hoje teria em torno de 73. Algumas pessoas acreditam que ela esteja. 73 anos hoje. Sim. Ou seja, inteiraça. Sim. Já esperemos que não, né? Esperemos que ela tenha morrido no incêndio. Oh, É o mínimo que ela poderia fazer. Olha, Caixa de Brinquedos, produção original do Kurama Cash Produções Limitadas, não compactua com desejos de morte de outras pessoas. Não compactuamos. A Porém, pessoa física, Rafinha, que tá falando aí. Gente, a pessoa física, Rafinha, acha super que ela merecia morrer junto com todo mundo. Inclusive, deixa aí o seu comentário se vocês acham que ela deveria ter ido de base junto com o resto. eu acho que F no ninguém tinha que ter chat. morrido. Eu acho que ninguém tinha que ter morrido, obviamente. Mas me F espanta só para o seguidor. Mas me espanta muito ela ter fugido, porque geralmente o líder de culto ou ele acaba por, né, se matar junto, ou geralmente acaba preso. Né? Gente, é um assassino em massa, 924 pessoas, a mulher simplesmente desaparece. É isso que eu falo, o Não Matarás, ela pegou e enfiou no pão Lá de mesmo. queijo. O pão de queijo, exatamente. Enfim, aí eu peguei mais um relato de mais um sobre. A gente não tem os nomes desses, porque eles vivem com muita vergonha do que
Então, assim, aí ele diz que ele viu o irmão dele ser envenenado com a sopa que eles serviram. Ele sobreviveu porque naquele dia ele não comeu, porque estava de jejum. Imagina a survivor's guilt desse cara. Traduz aí pra mim, Zé. Survivor, a culpa do Culpa do sobrevivente. sobrevivente. Imagina como é que vai a cabeça desse cara. Pois é. Porque ela não botou. Ah, é porque ela. Ele saiu correndo, assim, viu o irmão morrer saiu, deu linha, saiu vazado? Deve ter sido, né? A gente não tem mais detalhes. Infelizmente, a gente não tem muitos detalhosos, Uhum. porque o caso aconteceu em Uganda, naquele cenário que eu expliquei antes. Guerra civil, ditadura, 1980, as coisas não Uhum. eram como são hoje, a informação não se espalha como se espalha hoje. Então, e as pessoas evitam muito falar disso. Então, você não acha assim tanta coisa. Eu trouxe aqui também uma comparação entre o culto da Credonia e o culto do Jim Jones, né, em Jonestown, que é o que é considerado o maior assassinato em contexto de seita do mundo, né? Nos quesitos liderança e carisma, ela foi cofundadora, né, do movimento da restauração dos 10 mandamentos de Deus, e ela alegava receber visões da. O Jim Jones foi fundador da People's Temple e apresentava-se como um messias cristão socialista. Ela exercia influência silenciosa e mística, controlando o culto por meio do medo do apocalipse. E ele já era mais carismático, teatral, altamente verbal e emocionalmente seus seguidores. Ela operava junto a outras figuras, como o Kibiweteri, mas era vista como a mente por trás do movimento. Já ele centralizava tudo em si: dinheiro, discurso, dogmas e relações. A doutrina e o controle. A Credônia, ela tinha uma regra extrema: obediência cega aos 10 mandamentos, constante silêncio e jejuns prolongados. O Jim Jones pregava uma versão sincrética do cristianismo, marxismo e apocalipse, controlando os fiéis com paranoia e vigilância constante. A Credônio proibia sexo, mentiras, falar com estranhos, usar sabão, entre outros. O Jim Jones, ele isolava os fiéis, proibia contatos externos, criava ensaios de morte e propagava medo constante de ataque imperialista. É uma mistura muito louca quando você escuta. Ela usava a ameaça do fim do mundo como uma ferramenta, e ele também usava previsões apocalípticas, mas mais centradas em perseguição política e racismo nos Estados Unidos. A infraestrutura e isolamento, né? As questões de infraestrutura e isolamento. O culto se instalou em Kanungu, na Uganda, em uma antiga propriedade herdada. Já o Jim Jones, ele transferiu cerca de 1.000 pessoas para Jonestown, na Guiana, uma comuna isolada e autossuficiente. A Credônia, ela tinha as estruturas simples, né, capelas, dormitórios e o Salão da Morte. E o Jim Jones, eles construíram o estádio agrícola, torres de vigia, dormitórios coletivos e sistema de som para doutrinação diária. E o massacre final, em março de 2000, a Credônia matou mais de 4 pessoas, morreram queimadas vivas e envenenadas após um culto apocalíptico. O Jim Jones, em novembro de 78, ele matou 918 pessoas, mortas por envenenamento com cianeto e tiros, e no aeroporto de Jonestown, né? Em Jonestown, no aeroporto. Sinais de premeditação, portas trancadas, ausência de líder entre as vítimas. Do Jim Jones, planejamento evidente, distribuição de veneno, tiros incidentes e gravação do evento.
A Credônia desapareceu após o massacre. O Jim Jones morreu com um tiro do massacre. E o legado e o impacto. A Credônia marcou o maior massacre contemporâneo, ganhou pouca atenção internacional. O Jim Jones é o caso mais famoso de suicídio coletivo religioso do mundo e causou comoção global. A Credônia ainda é cercada de mistério, poucos registros visuais. Já o Jim Jones, centenas de documentários, livros, filmes e entrevistas com sobreviventes. Claro, né? Porque a maioria das vítimas eram pessoas negras africanas e a maioria das vítimas eram pessoas brancas americanas. Sim. Né? Sim. Então, um é atrocidade, o outro é ter sido, sei lá, o que eles chamam. Nem chamam, né? Porque não tem nada sobre, nunca vi nada sobre isso. Eu também nunca vi nada sobre isso, eu até produções a respeito desse caso. Enfim, as repercussões, as memórias ficaram assim. O massacre não chocou o mundo, porque, como eu já relatei, ele ficou ali só em Uganda e na África. Né? O máximo que repercutiu foi dentro do continente. A Uganda passou a investigar outros grupos religiosos e centenas de pessoas foram interrogadas. O culto ficou marcado como uma das maiores tragédias da história moderna e as pessoas na Uganda não falam sobre o assunto. Os sobreviventes vivem escondidos e quem sabe do caso tem muito receio, muita vergonha de falar a respeito. E é só. Uhum. E aí você tem algumas produções, tem vídeo no YouTube, tem muito. Tem um documentário que não foca exclusivamente no culto, mas explora a influência dos movimentos religiosos, chama God Loves Uganda, de 2013. Tem um artigo que chama The Cult Killing That Shocked the World, Kanungu, no site The East African, que conta o que aconteceu. Inclusive, essa foi uma das maiores fontes que eu consegui informação. Tá em inglês ou em português? Tá em inglês, Em inglês, né? Sim. Worse Than Jonestown, The Movement for the Restoration of God, que é uma produção focada no culto e no incêndio. E tem uma produção listada no IMDb que eu coloquei aqui, mas assim, é um episódio de podcast que tem menos de 5 minutos. Nossa. Então, Nossa, tem assim, o quê? 9 vezes mais isso. exatamente. E é isso, e o resto mais que você vai achar é recorte de jornal, Wikipedia, essas coisas. Eu tô chocadíssima. Eu também, quando eu terminei de ler, eu fiquei, gente, como os canais de true crime, né, os brasileiros, principalmente, eu nunca vi ninguém falar desse crime, velho. Não, eu também nunca ouvi. Eu nunca vi ninguém Nossa, falar nunca dessa ouvi. seita. E é bizarro. É um caso bizarro. É todo caso. Velho, como eu falei no começo, né? Culto é bem perigoso. No que eu tava, tinha essa questão também de você se sentir triste, né? Na sexta-feira da Paixão, antes da Páscoa, você não podia dar uma risada. Nossa, se desse uma risada, ligasse a TV, qualquer coisa, minha mãe surtava porque Jesus tá morto, Jesus morreu hoje e ninguém pode estar feliz. E eu lembro uma vez, perguntando para uma das pessoas lá desse culto, responsável por educar jovens, perguntei pra ela, né, tipo assim, pô, por que que tudo é tão triste na Sexta-feira da Paixão? A gente tá sempre tão chateado e tal, nada é legal nesse dia. Ela virou e falou assim: você vê na televisão essas guerras, você vê na televisão essas coisas ruins, fome na África e tudo mais. Eu, né, criancinha, ficava lá vendo o Jornal Nacional, balancei a cabeça assim, pois é, isso é porque Jesus não tá no mundo. A gente tem que se sentir triste.
e Jesus não está no mundo porque os judeus mataram ele. Eles mataram seu irmãozinho Jesus e agora o mundo tá essa miséria que é hoje. E isso pra criança de uns, acho que eu tinha uns 6, 7 anos na época, e eu fiquei assim, velho. Primeiro que eu nunca tinha ouvido falar quem que é judeu, né? Tipo assim, quem que é esse cara? Eu até chegar uma pessoa, quem que é essa pessoa? E aí o pessoal me explicar, e a mulher me ensinou a identificar judeu na rua, pra Que evitar beleza. criança. Que beleza. Cresci, fiquei nesse culto aí até meus o quê? Até meus 20, até meus 20 anos. Foi mais ou menos isso, até os 20. É. É sinistro, velho. Tipo assim, é muito foda. Eu fico feliz pelos sobreviventes. E tomara que o Eu mundo não também. isso mais. E eu espero que algum dia alguém faça algum documentário, alguém se interesse verdadeiramente em contar essa história com os mínimos detalhes que ela merece, porque aí tem material e, cara, eu adoraria saber o que aconteceu. Nossa, também. Tá na lista de pessoas que simplesmente pessoas que não deveriam desaparecer e E desaparecem. desapareceram. Pois é. Eu, assim, eu fico chocada. Eu não sei te dizer de verdade se eu acho que ela fugiu, não. Seria muita hipocrisia da parte da pessoa, cara. Não, é pra pessoa que tá lá escrito não matarás, ela virou e falou assim, Matarás, né? aqui não, pareceu Moisés, que eu falei, eu zoei de Moisés, é Moisés, né, que abre o mar vermelho, ou é Noé? Não é a arca, é Moisés, Moisés. não, Moisés. É Aí ele, Noé. ele, ele vai e tá lá, né? Não matarás, exceto se o cara roubar seu gado. Eu e o Juninho a gente brincava muito disso, que todas as leis de Moisés estavam lá. Não faça isso, exceto se roubarem seu gado. Mexeu no seu gado, aí você mata, aí você rouba, aí você cobiça a mulher do outro. Você faz o que você quiser. Entendeu? Não mexe no gado. Nossa, E mas a gente tá muito anticristã. por que será? Não Por que sei. será? Mas eu tô de cara. Tô muito de cara. Nossa. Eu também. Não, e eu lia, cada parágrafo que eu li a respeito desse caso, eu ficava assim, como Não, não. assim? Bom, Eu fiquei uns 3 dias com hiperfoco na Credone. bom, a coisa que eu posso dizer depois disso é que o nosso próximo episódio é filme, Vai ser mais então leve. é mais leve, né? Para quem não sabe, aqui no Caixa de Brinquedo funciona o seguinte: são 2 episódios por mês, um no dia 15 e um no dia 30. Um episódio é a Rafinha trazendo um caso de true crime que geralmente está envolvido aí com o sobrenatural, o mistério, o esotérico, vamos dizer assim, né? Tivemos a Elizabeth Bathory, com Desejo de Sangue, a suposta vampira que se banhava em sangue de virgem. E agora a bruxa que matou um monte de gente e desapareceu. Mas A irmã no outro desapareceu. episódio, sim, e no outro episódio do mês, tem euzinha aqui trazendo a história, o enredo de um filme de terror, trazendo pra Rafinha, porque ela é cagona, ela pesquisou sobre esse massacre, mas ela não assiste filme de terror, vai entender. E aí Tenho eu medo. trago, e aí eu trago para ela. Não curiosidade sobre o set, não tem curiosidade sobre diretor, gravação, não review crítico. É eu contando a história do filme. Já tem um que chama The Toy Box, é o episódio número 2, que é um filme que tem o mesmo nome do nosso podcast. É um episódio muito bom, o filme não é, mas no próximo, que já vai ser aí em dezembro, dia 15 de dezembro, vai ser natalino, já confirmo isso. Oba, natalino, gosto. É, para quem quiser ou de ter The Toy Box, infelizmente nós ainda não tínhamos YouTube, então ele vai estar no Spotify. Sim. Então a gente vai deixar o link aqui para quem quiser conferir no Spotify.
primeiros 2 episódios do Caixa de Brinquedos. Isso aí. E agora bora botar esses brinquedos malditos na caixa, trancar esse bagulho e chorar em posição fetal. Vamos todos chorar pelas vítimas da criança Sim. e nos preparar psicologicamente para ouvir o enredo do filme natalino pra gente no próximo episódio. É isso. Um Não beijo. deixem de comentar. Isso. A gente vai abrir em breve a área de membros, vai ter conteúdos legais para todo mundo. E curte, compartilha, a coisa toda, que todo Se mundo está cansado inscrever, de saber. deixar o like, comentar. Se tiver só pelo Spotify, se tiver no Spotify e não tiver no YouTube, seguir, avaliar com 5 estrelinhas. Porque que acontece? Quando a gente tá no comecinho, pequenininho assim, eu acho que por dia deve ter uns mil episódios de podcast fazendo upload. A gente precisa de vocês, Isis, tá? Precisa da sua ajuda. Você compartilha, o YouTube e Spotify fala assim, essas duas aí são de boa, e aí eles espalham mais a gente domina o mundo contra o True Crime. Beleza? Um beijo e até o próximo episódio. Beijo, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.